Minha saudação a todos aqueles que nos assistem neste nosso programa de atividades acadêmicas, Pinga Fogo, que recolhe uma larga tradição que foi instituída aqui entre nós pelo nosso saudoso Gilberto Valente da Silva, que por sua vez repetia uma prática muito usual na universidade durante a Baixa Idade Média, que era das questiones disputate, e que nós trazemos aqui de uma maneira um pouco mais informal, como convém aos tempos atuais e como convém pelas transmissões por via eletrônica. Minha saudação a todos que nos assistem, portanto, meus cumprimentos ao reitor da Uniregistral, Dr. Francisco Raimundo, que propicia este nosso encontro, a doutora Maria Michalopoulos, que é a coordenadora aqui do programa, ao nosso pessoal técnico, que está se desdobrando aqui nessa nossa instalação provisória, da qual estamos já até mesmo de partida para a nova sede da Arisp, da Uniregistral, que, para utilizar a expressão do Dr. Bernardo Francês, é a sede de primeiro mundo. Realmente é extraordinário o espaço novo que a Arisp e a Uniregistral adquiriram para manter a sua atividade em geral e, em particular, a nossa atividade também universitária. Agradeço a presença, como sempre, do Dr. Narciso Orlando de Neto, que é uma garantia de êxito e de objetividade nas respostas às questões que nos formulam. E hoje estamos aqui ao lado do Dr. Fábio Costa Pereira, registrador de imóveis de Pilar do Sul, muito jovem, mas já com experiência advinda de seu trabalho no 4º Registro de Imóveis da capital de São Paulo. Ele foi aprovado no 5º concurso de acesso às atividades registrais, concurso de 2009. Portanto, você está com um tempo de experiência e já viu muitas vezes o Corinthians ser campeão. É outro corintiano. E eu garanto que nós não estamos convidando por esse critério, porque virtudes atraem virtudes. A nação corintiana é bem grande. Né? Bom, eu queria incentivar a todos que remetessem perguntas para pinga.fogo@arisp.com.br, pinga.fogo@arisp.com.br. O Dr. Fábio fez uma sugestão que eu pretendo adotar aqui com a anuência do Dr. Narciso, de nós, a partir do próximo programa, sortearmos um livro só para aqueles que fizerem perguntas. Ótimo, não é? ótimo. Acho que é uma solução boa. Bom, começamos então com as perguntas de hoje. Vamos mais ou menos ao acaso aqui, depois vamos ver se hoje conseguimos fazer todas. O Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, que é um jovem que é precocemente uma autoridade nessa matéria. Interessante como esse moço tem uma certa connaturalidade com o conhecimento registral. É muito competente, de fato. Faz duas perguntas, por elas começamos. No processo administrativo de usucapião, é necessário que os confrontantes e titulares do imóvel usucapiendo tenham capacidade de fato para anuir? Essa é a primeira pergunta. Mas ele continua. Sendo incapaz o anuente, bastará a assinatura de seu representante, tutor ou curador? Ou será necessário um alvará judicial? Aí estão as perguntas encadeadas. Quer começar, doutor Fábio? Eu acho que eu começaria complicando um pouco mais com a situação posta pela 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que revogou aí os incisos do artigo 3º do Código Civil. E aí temos que hoje o absolutamente incapaz, somente aquele com idade menor que 16 anos. Então, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E os 3 incisos que existiam foram revogados. A própria lei hoje nos traz um outro limite à curatela, que seria o artigo 85, e que nos fala que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Então, nós temos, de fato, aí uma situação
que, tratando de uso capião, não me parece seja possível o oficial dar prosseguimento com uma simples assinatura do representante. Pelo caráter que pode envolver, principalmente quando se tratar de titular de domínio do imóvel uso capiendo, mas em relação ao confrontante eu ficaria tendente a dizer que não se poderia falar de uma simples assinatura, porque se sobreporia à simples administração do imóvel previsto no Código Civil para o tutor e curador. Nem por meio de alvará judicial se admitido? O alvará, sim. Mas como pensar nisso dentro de um procedimento administrativo extrajudicial de obtenção? É pouco provável que se apresente no momento da anuência já esse alvará judicial. É provável que se peça, por exemplo, a notificação, a cientificação dos confrontantes, que não venham, por exemplo, assinado na planta e memorial descritivo. Então, creio que até se pode converter em uma diligência, eventualmente se encaminhar ao juiz corregedor na forma prevista no 216, mas não me parece que seja uma solução de imediato dentro do sistema trazido para uso capião administrativo. Doutor Narciso, o que parece? Eu parcialmente concordo com o Fábio. Em relação ao confrontante, me parece que essa anuência pelo curador me parece bastante possível, porque é um ato de administração. É um ato de administração que independe de autorização judicial. Ele não está abrindo mão de nada, não está dispondo de nenhum direito. Em relação ao proprietário do imóvel uso capiendo, sim, esse vai sofrer a perda do direito. Eu acho que não pode haver simples manifestação do curador ou do tutor do proprietário. Haveria necessidade de ou um alvará judicial, ou que a notificação do proprietário fosse feita judicialmente no juízo de família. Eu vou perguntar uma coisa em torno disso. Imaginando, porque agora com a Lei 13.465, numa norma que para mim está equivocada do ponto de vista moral, mas enfim, está em vigor no princípio. Será possível retirar algum efeito implícito do silêncio de um menor de 16 anos, seja proprietário do imóvel? Eu imaginei a hipótese de ele ter um curador ou de ter um tutor que se manifeste. E na hipótese do silêncio? Não. Parece que com a maioria de razão não pode dar, né? Até porque, se não me engano, 197, 198, que fala da prescrição no Código Civil, nos fala que não corre contra um incapaz. O proprietário sempre. Agora, em relação de mérito, quanto ao mérito, não há dúvida. Restaria verificar aqui se pelo menos formalmente se poderia processar, não é? O que me preocupa, desculpe cortar, doutor Narciso, o que me preocupa na questão do confrontante, quando se tem divisas plenamente conhecidas e que não se há discussão, eu não vejo problema. Imóveis urbanos, em geral. Agora, levando isso para uma situação de imóvel rural, em que é muito comum a transmissão, olha, pega essa faixinha desse terreno confrontante. E aí, nesta situação, é muito comum que, por exemplo, os pais de filhos incapazes acabem fazendo a transmissão de forma errada e a uso capião possa vir a resolver um problema que não se resolve facilmente. Por exemplo, parte ideal que depois, dentro da divisão da família, ficou certa e aí o pai acaba transmitindo. Então, a minha preocupação na confrontação com o incapaz, principalmente se for uma situação de condôminos dentro de uma mesma matrícula em que se está especializando a parcela ali dentro, eu fico preocupado e acho que o papel do registrador talvez seja de demonstrar que existe o risco, a potencialidade de prejuízo a terceiro. Claro, dentro de um processo é possível chamar, até poderíamos falar de uma conversão em diligência do oficial dentro do procedimento extrajudicial, mas eu acho, num primeiro momento, eu adotaria o procedimento mais cauteloso, de não entender como possível essa... Também em relação ao confrontante. Isso acontece também nas retificações, né? Com frequência. Inclusive, aquele parágrafo que fala que os confrontantes poderão, de uma forma ou outra, acertar sua divisa pagando o devido imposto pela transmissão. Então,
É o típico caso que a gente percebe que pode ocorrer, por exemplo, no imóvel rural. Precisa muito cautela mesmo. Então, só queria fazer o seguinte, há uma possibilidade ainda de que não se aplique o problema da contagem do prazo prescricional se depois de teoricamente consumado já o ato aquisitivo pelo campeão, aí surge a sucessão. Só pode ser essa hipótese, porque na outra hipótese está brincado do campeão. Bom, tem uma controvérsia, mas em princípio também estou de acordo que não se deu. Na usucapião, a segunda pergunta do Dr. Rodrigo, na sequência, é a seguinte. Na usucapião processada perante o registro de imóveis, na hipótese de o pedido ser prenotado sem a apresentação de um documento previsto nos incisos do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, por exemplo, a quase sempre necessária ata notarial, deverá o registrador formular uma nota devolutiva ou intimar o requerente para que supra a omissão no prazo de 15 dias nos termos do artigo 321 do novo Código de Processo Civil. O Dr. Narciso começa agora, o que acha? Eu trataria o requerimento de reconhecimento da usucapião como um título. E se não tivesse sido apresentado algum documento que eu considere essencial, eu devolveria para que ele apresentasse uma nota devolutiva. Nota devolutiva. Eu penso que o 216A, ele nos dá um comando legal do inciso 1 ao 4, que você tem os documentos mínimos que devam ser exigidos para o processamento. Recebidos os documentos necessários, aí sim se parte para a autuação. É claro, é possível que após a autuação e aí o processamento sejam necessários novos documentos. E aí sim seria o caso de uma nova juntada, pedido para juntada de novos documentos, na forma até colocada na proposta. Mas a falta da ata notarial, de planta, memorial, documentos essenciais para o processamento, penso que é caso de nota devolutiva imediata. Não é nem caso de autuação que possa formalizar, inclusive, a prorrogação da prenotação. Tá. Eu tenho minhas dúvidas sobre... Desculpe. Não, perfeitamente. O objetivo aqui é mesmo debater. Tenho minhas dúvidas se não é caso de se apresentar sempre como nota devolutiva, uma vez que a própria lei prevê que qualquer tipo de recusa cai para o processo de dúvida. Dúvida, exatamente. Então, aí, nesse caso, aliás, é um dos defeitos desta lei, você permitir a dúvida em matéria interlocutória, porque vai superando, pode haver mais de uma dúvida em rigor, pelo menos no modelo normativo. O que me parece razoável é que o oficial, à medida que as exigências não sejam satisfeitas, que ele dê prosseguimento para, afinal, suscitar uma dúvida só. Não dúvidas parciais. Não, mas veja o seguinte, eu peço... Vamos admitir essa hipótese concreta. Ele, aliás, diz aqui, e acho que com razão, que a ata notarial é quase sempre necessária. Ela pode não ser necessária. Mas vamos admitir que um registrador entenda que ela sempre seja necessária. Eu exijo que se apresente a ata notarial para que eu possa processar. E o interessado não quer fazer isso. Não há como. Ele requer a suscitação de dúvida agora, porque ou é isto ou é a extinção. Então, eu acho que há algumas hipóteses talvez se conformem a esta sua sugestão, mas acho que nem todas. O que eu me pego os parágrafos 5º e 6º falam, né? Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial. Então, apresentados os documentos mínimos necessários ao trâmite inicial e perseguindo lá o oficial a elucidar todas as questões para que se tenha certeza de que não se está ferindo o direito de terceiro, talvez a exigência de novo documento não seja necessário aí o indeferimento inicial. Mas veja, ele pede. Não podemos negar que algum colega seu possa entender que não. Eu quero a ata notarial. Sim. Mas, eu não vou apresentar e pronto. E aí, mas aí, nesse caso, porque aí já não houve nem já há um indeferimento de plano, nem há autuação. Não, acho que acho que deve haver a autuação. A autuação é um procedimento, problema procedimental só. Sim. Autuado ou não, ele recusa o processamento exigindo. E ao recusar, na forma da lei, o que cabe é o processo de dúvida. Sim. Criou-se a dúvida incidental. Porque, no fundo, se ele não juntar, eu estou indeferindo. Estou negando o registro. Então, antecipo. Vamos lá. Se nós não autuarmos, não seria o caso de nota devolutiva daquele procedimento que nós estamos tratando
até hoje. Então, se não foi autuado o procedimento, aí sim, uma nota devolutiva em relação ao título. Eu considero a autuação um ato meramente procedimental, não o processo. O processo começa com a prenotação. Requereu. O prenotou, já está aberto o processo. É porque a lei, ela cria isso a partir da autuação. Né? Ela cria é o mesmo procedimento de dúvida, até porque ele faz a remissão e menciona a dúvida como a saída para que o juiz delibere sobre isso. Sabe o que a gente tem que considerar? Houve uma observação interessante. É a tal história. O histórico da lei depois desaparece. O Dr. Henrique Ferraz, que ela tem um belo livro sobre o campeão, juntamente com o livro do Dr. Brandelli, são os dois hoje que me parecem... dentre os que há e há vários, de grande relevo. E mais de uma vez o Dr. Henrique fez a observação de que o processo de dúvida, objeto do 216A, não era para ser do 198. É que o legislador não completou essa matéria. E como não está previsto em outro lugar, se aplica o 198. E daí a confusão. Porque talvez fosse esse caminho, ou seja, um recurso incidental que não paralisasse, alguma coisa que vale. Só que não está previsto. Não vale falar, mas era para ser assim. Era, mas não é. Algo como um agravo retido. Agravo retido, algo assim. Fica lá e aí ao final a gente vê se isso... Mas isso não está previsto em lei. Mais ou menos esse pensamento. Como também o terceiro, que é uma situação inusitada, porque imaginem que a Prefeitura Municipal, aqui em São Paulo, houve um pedido, acho que o doutor Narciso sabe dessa história. A Prefeitura disse que não vai cumprir o prazo, porque o prazo é estreito demais, e pediu na vara de registros que o prazo seja quadruplicado, alguma coisa que ela não tenha prazo, coisas do gênero. E esse pedido, a doutora Tânia entendeu que não era caso de ela indeferir e encaminhou para a Corregedoria Geral. Eu não sei se já foi examinado lá ou apreciado ou se não. O fato é que é um prazo maior. Vamos admitir que desta vez a Corregedoria resolva cumprir os termos da lei. E fique, não, o prazo é de 15 dias. E a Prefeitura impugne num prazo de 30 dias, por exemplo, que ela diz que não tem meios de cumprir em prazo menor. O registrador disse, não, está fora do prazo, eu não vou considerar. Ela não tem recurso. Porque não cabe dúvida, porque não está recusando, não é qualificação negativa, e não tem previsão de... Tem a via jurisdicional. Pois é, mas aí então nós já estamos, como qualquer momento, pode então mandar segurança. Exatamente. No âmbito propriamente administrativo não há recurso previsto. A legislação deixou muito a desejar, essa é a verdade. Esse foi um problema que surgiu quando teve o precedente da Corregedoria que permitiu a dilação do prazo, que era inicialmente na retificação de 15 dias, mas caso o município requeresse a dilação, pudesse fazer. A questão da segurança... Os juízes andam extremamente angustiados com a ideia de legislar, não é? Isso é normal em toda parte. Agora, parece que até mesmo se pretende um provimento nacional para poder cumprir a uso capião. Em alguns estados, os registradores não deram andamento até o processo civil desde 2015, né, em vigor, não é? Não dá andamento, 2016, não é isso? Não deram andamento, não podemos cumprir nada porque a Corregedoria não baixou ainda um provimento. Quando a lei não diz que cabe à Corregedoria regular coisa nenhuma a respeito desse assunto, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos mudar de pergunta aqui, porque senão ficaremos dias discutindo isso, que é muito interessante, né? O engenheiro Reinaldo Nakashima da Silva, que é perito aqui nas varas de registros da capital e que é sempre muito generoso com o nosso pinga-fogo, faz a seguinte indagação. É comum pedir desucapião sobre imóvel que já foi objeto de desapropriação, entenda-se, ou seja, decreto de utilidade pública, ajuizamento, e ele até prossegue dizendo que já foi objeto de emissão na posse. Pergunta o doutor Reinaldo, pode ser procedente esse pedido, considerando que seu ingresso foi posterior à emissão na posse? Doutor Fábio. É uma situação complexa, né? A gente está partindo do pressuposto que a pessoa que almeja a uso capião, na verdade, ela já tinha uma relação com o imóvel, mas não regularizado, e para receber, por exemplo, aí, os valores advindos da desapropriação, precisa regularizar a sua situação de domínio.
é a situação de adequação fática ao mundo jurídico. Eu fico pensando, por exemplo, o caso em que se for feito o registro da emissão provisória na posse no imóvel. Como processar esse pedido? Você tem indicação registral de que já o ente público foi emitido na posse e seria o requisito da uso capião a posse. Então, seria algo contraditório. Eu sinceramente não saberia como lidar, doutor Narciso. Veja, o fato de a posse ser do poder público expropriante no momento do ajuizamento da ação é irrelevante. O que importa é que no requerimento o interessado demonstre que ele adquiriu a propriedade do imóvel pela uso capião antes da emissão da posse. Quer dizer, ele já era proprietário quando o poder público foi emitido na posse. E a ação deve prosseguir normalmente, o pedido de reconhecimento deve prosseguir normalmente. Vai ser difícil a prova, talvez, haja dificuldade na prova, mas o direito do requerente é perfeito. Sim. Ele já era proprietário. Ele já era proprietário. Interessante. Até em paralelo com os casos em que alguém já tendo adquirido por prescrição aquisitiva perde a posse. E às vezes perde a posse até para o titular formal e entra com ação. A única oposição que poderia surgir seria do próprio poder público, nesse caso da emissão, por exemplo, né? Mas ele não tem interesse. Ele vai depositar o valor do preço lá e vão disputar. É só, na verdade, para disputar o valor da... Acho que até seria possível. Eu vou acrescentar uma questão aqui. Acho que até seria possível, depois de depositado o preço, que o prescribente entrasse com uma ação só para reconhecer que ele era o dono, sem querer recuperar posse nem nada. Mas a pergunta é a seguinte: isto pode ser processado Pode haver um processo extrajudicial de uso capião nessas circunstâncias? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Qual seria o obstáculo? Partindo desse pressuposto do doutor Narciso, eu vou dizer por que o obstáculo. Qual é o pedido que se faz para uso capião? Reconhecimento da aquisição. Não, é o registro. No judiciário é reconhecimento do capião. Então, para o registro, eu peço o registro. Esse registro está prejudicado. Eu acho que é duvidosa a matéria. Não há prejuízo do registro. Não pode registrar. Vai registrar depois da... Imagine que nesse meio tempo desapropriação ocorra. Veja. Vai registrar onde isso? Vamos traçar hipóteses paralelas. Imagine que haja registro da emissão do poder público na posse do imóvel e que ele seja alienado. Acho que é possível. Até aqui está bem. Então. Acho possível. Agora a questão é outra. E se nessa hipótese surgir a superveniência do registro da desapropriação? E o registro? Adjudica. E depois, aí vai fazer o quê? Se eu abrir matrícula do imóvel e registrar a propriedade, eu transporto a emissão de posse. Não. Pode ser. A pergunta é a seguinte. Nesse meio tempo, enquanto está sendo processado aqui, a Fazenda Pública obtém a carta de adjudicação. Adjudica. O imóvel registra. Haveria a quebra da continuidade em relação ao mandado de uso. Mas eu vejo, eu levantei a questão, mas acho que pode. Mas veja, apesar disso. Ainda que você não abra registro, aquela sentença ou a decisão... seria o suficiente para que a pessoa levantasse o dinheiro. Porque o que a pessoa busca não necessariamente será o registro oficial, não. Teria que ser judicial. Porque o que a pessoa vai buscar não é necessariamente o registro, é o reconhecimento do seu direito que permita que ela faça o levantamento dos valores. Mas não seria a declaração do oficial, teria que ser judicial, do juiz. Mas aí, nessa situação... Vamos imaginar as operações urbanas consorciadas que abriram a avenida aqui em São Paulo e muitas cartas de adjudicação do município ainda não foram registradas. Da IMURB, por exemplo. Mas olha, nós estamos falando do uso capião, mas isso acontece com frequência também, não com frequência, mas acontece também com retificação. Sim. Com retificação. Nós temos que, feliz ou infelizmente, é uma realidade que nós estamos vendo aqui. Na verdade, e especialmente depois do tal consentimento implícito, o que se atribuiu ao registrador é um poder jurisdicional. Essa é a verdade. Porque ele registra... Ele está atuando à maneira de um juiz. Até a coleta de provas, essas diligências, poder ouvir testemunhos, já era assim com a retificação.
Sim. Mas agora nós estamos criando uma outra... a resposta que se possa dar a essa ideia de que ainda havendo o registro da desapropriação pela fazenda expropriante, possa haver, na via extrajudicial, um pedido de usucapião, ou seja, apenas para fim de levantamento, nós estaríamos fazendo uma prova registral sem registro para atuar na via judicial e levantamento de dinheiro. Essa é uma hipótese extremamente aguda, que nós temos que pensar em todas as consequências. Entendeu a resposta? Sim. De novo para o nosso... Está muito confuso. Para nós aqui já está confuso. Emissão na posse, ingressa o interessado dizendo, olha, eu é que sou o verdadeiro proprietário, porque usucapio o imóvel. Nesse meio tempo, conclui-se o processo judicial, a fazenda leva a carta de sentença, ou a adjudicação, ou o que quer que seja que se expressa lá, registra em seu nome, e, portanto, quando se reconhecer o usucapião, não há forma de aquele ingressar no registro. Então, que nós teremos uma declaração do registrador de que no processo perante ele, registrador, se cumpriram os requisitos do usucapião. E essa declaração teria que servir de elemento de prova para que o prescribente levantasse o depósito. É já uma hipótese interessante, porque é uma prova que não é registrada. Ou seja, não consta no assento. Sim, mas isso eu acho que teríamos até antes, doutor, com a própria ata notarial. Mas, pera, um minutinho. A ata notarial tem o seu efeito próprio e o notário não necessariamente. Ele pode fazer livros, declarações extraprotocolares, coisas que o registro não faz. Mas aí ele teria, justamente como a função da ata notarial, para fins de usucapião, seria a constatação da posse. Eu acho pouco provável que, nesse caso, o tabelião não tomasse o cuidado de ir ao imóvel e constatasse... Ele verifica o que lá? Então, ele vai ter que certificar. Imagine a situação do imóvel que foi desapropriado para abertura de avenida. Não tem mais imóvel, não tem ato de posse. Não tem posse. Por isso que, talvez, nessa situação, seja praticamente impossível de se iniciar um procedimento extrajudicial. Pois é. Então, estamos chegando a essa conclusão. É provável. Então, porque essa constatação, ainda que não seja, e eu concordo plenamente com o Dr. Narciso, a verificação da condição para o reconhecimento da usucapião não se dê em função da posse atual, mas daquele momento, mas como certificar aquele momento que já ultrapassou? Talvez nós possamos complicar um pouquinho, porque o direito é bonito por isso. Imagine que, vamos imaginar assim, eu estou lá na posse de um determinado imóvel, cumpro meus 20 anos, chamo um notário, como eu moro em Santana do Parnaíba, eu chamo o doutor Biratã Pereira Guimarães para verificar o meu imóvel, ele vai lá, olha, aquilo ainda mantém lá em Santana? Sim. Competência? O Biratã ou já? Não, agora não mais. Então vamos dizer não. que esteja em Barueri, o doutor Biratã Pereira Guimarães faz lá, e tal, prepara a ata, quando eu vou buscar ali a ata, diz, olha, tem um probleminha, entrou uma lição de posse, o poder público já tomou posse do imóvel ontem. Então, estou fazendo essa hipótese caricatural, mas pode ser que haja ato notarial. Sim. Mas o problema continua. Eu acho que o conveniente nesse caso seria a ação e não o processo judicial. Parece-me assim. Bom, vamos avançar aqui. Eu gosto quando surgem essas discussões, na verdade, porque nós saímos com mais dúvida do que... Exatamente. Eu tinha certeza no começo, agora já estou cheio de dúvida. É aquela coisa do chacrinha, né? Não viemos aqui para comunicar, mas para complicar. Bom, vamos lá. A doutora Solange Torres de Castro e Silva, que é da construtora, uma construtora aqui, que menciono, aqui de São Paulo, faz a seguinte pergunta que eu já dirijo ao doutor Narciso inicialmente. Vou ler como ela formula. Aqui vai o assunto que deverá ser discutido entre... Eu vou... suprimir aqui o elogio que ela faz entre os presentes aqui. Mas agradeço, em todo caso, a generosidade da observação. No ano de 1998, 4 casais adquiriram uma área de 1.266 metros quadrados no município de Tal, cuja escritura de venda e compra foi registrada no registro imobiliário local. Essa área foi dividida em 4 lotes, devidamente murados, e cada casal comprador construiu em cada lote a sua casa. Há algum tempo houve desmembramento da área maior em 4 lotes na prefeitura local, mas esse desmembramento não foi levado ao registro. A pretensão dos compradores é que cada um desses casais, obtenha a correspondente matrícula de sua área.
O grande impasse é que a esposa de um dos casais faleceu em 2003. E por se tratar de pessoas de poucas posses financeiras, não foi feito o inventário, o que impossibilitou aos demais a regularização de suas respectivas áreas. Então ela quer saber como fazer, na verdade. E manda-nos beijos, com bastantes S's aqui. Doutor Narciso. Não, é um condomínio. E como é que se extingue o condomínio? Pela venda da coisa comum, pela divisão, ou, no caso aqui, na permuta de frações ideais dos 4 imóveis. Eu não posso, na divisão, excluir um condômino de um imóvel e colocar apenas um imóvel, a não ser por meio da permuta de frações ideais. Ou por uso capião. Sim, uso capião. Já talvez 98 lá. Sim, até porque... Sim, mas veja, eles Cada adquiriram um os capião de 4, eles querem de um só. Não. São 4 áreas, cada um tem área localizada. Mas aqui não diz isso. Sim, ele fala que foram construídas casas... Tá. Se for desde 1998, sim, é uso capião Cada resolvido. um na posse sua. Mas mais complicado do que uma simples permuta de frações ideais. Agora, para a permuta das frações ideais, teria que comparecer o casal, ou os casais. E não há como superar o problema do inventário. Mas já o uso capião talvez seja mais barato, porque o outro posse são pessoas de poucas posses financeiras. Mas eu acredito que a partilha, pensando aí no caso da assistência, a partilha ainda continuaria sendo o caminho mais rápido. Porque os capião... Uma partilha, porque houve o falecimento de apenas uma esposa de um dos coproprietários. Então, essa partilha dessa parte ideal, passando pela assistência judiciária, claro, posteriormente ainda você teria o ato de divisão, ou por escritura pública, ou por uma ação de extinção. Eles podiam usar até a mesma escritura pública para já fazer a divisão amigável dos imóveis. Como já está resolvido na prefeitura, não há maior problema de parcelamento. Até porque, em regra, a divisão amigável não é fato gerador de TBI. Então, como não haveria incidência de imposto, Mas aqui é permuta de frações ideais. Aí, somente se tivesse sido desmembrado o terreno de 1266. Mas pelo que eu entendi aqui, só houve a divisão física. Tá bom. Não houve. Tá bom. Se já tivesse criado as 4 matrículas, eu acredito que tudo bem. Perfeito. Mas eu acho que o que ela dá a entender pra gente não chegou nesse ponto. O imóvel ainda está em condomínio na rede de imóveis. Tá certo. Aí penso que seria a divisão amigável. Divisão. Usando os lotes. Considerando aí a aprovação que ela relata como já aprovada na prefeitura. Muito bem. O doutor Luiz Antônio Almeida Liberato faz a seguinte pergunta. Depois de, mais uma vez, aqui atuar de maneira bastante generosa em relação a nós, e dizer que apresenta satisfação em acompanhar os problemas e soluções levantados no Pinga Fogo, pergunta o seguinte: o tão em voga princípio da concentração, eu quero deixar claro aqui que eu não entendo que haja princípio nenhum da concentração, isso é uma criação aqui desnecessária. Deixa eu dar um parênteses. O que a gente chamava de princípio da concentração, antes dessa lei 13.097, era o princípio que se instaurou com a nova sistemática da lei 6.015, nova de 1973, em que os atos estavam espalhados por todos os livros. Então houve a concentração. Então a lei 6.015 adotou o princípio da concentração. Isso sim, no único livro, todos os atos. Isso já estava, para você ter uma ideia dessa matéria, o Filadélfio de Azevedo já criticava parte do sistema, mas dizia que nada impedia que nós adotássemos o Fólio Real mantendo a dispersão oposta de livros. Exato. Agora surgiu como grande novidade. Bom, o princípio da concentração, dizer, não parece ter trazido alteração substancial do ordenamento jurídico, pois a Lei 6.015 já previa a possibilidade de inscrição e eficácia dos atos, enumerados no artigo 54 da 1397, sendo que o parágrafo único desse dispositivo mencionou textualmente a figura do terceiro de boa-fé, o que, ao fim e ao cabo, ainda permite a discussão de eventual má-fé do adquirente, ainda que não haja inscrição dos atos. Portanto, a nova disposição, salvo melhor juízo, parece mais interpretativa do que criadora de direito. Ao revés, diz ele, ao contemplar o artigo 55,
Me advém a ideia de que a norma inaugura uma hipótese de incidência do princípio da fé pública registral. Essa é a ideia. Ou seja, como oposição da legitimação registrária. Tal como definido pela doutrina do sistema registral alemão. Então, é essa a questão. É isso mesmo que ocorre, doutor? Ele faz duas perguntas. O limite da qualificação de um título... Isso nós já vimos. Esse do limite parece que já vimos no programa anterior. A segunda questão é que não. O artigo 55, segundo ele, promove reflexamente uma alteração de objeto da tutela coletiva nos procedimentos de registro, loteamento e incorporação imobiliária, antes vocacionados à proteção de fatos jurídicos futuros e agora direcionado ao passado, credores, do loteador e do incorporador. Haveria repercussão na qualificação do pedido do registro de loteamento e incorporação imobiliária? Doutor Fábio, quer começar a arriscar uma resposta? Toda vez que eu leio esse artigo 55, 54 também, me vem à cabeça algo que sempre acabou sendo comum e acredito que talvez tenha inspirado essa redação. Então, aquele caso em que se fazia a fusão de diversas matrículas para que se compusesse o terreno onde seria erigido um condomínio edilício, instituído o condomínio, a incorporação imobiliária, vendidas as unidades. E dentre esses 3, 4 terrenos que formavam o terreno do prédio, se descobria depois uma ação trabalhista e o juiz trabalhista determinava a ineficácia da venda para a incorporadora. Só que essa ineficácia, como já o imóvel estava incorporado, acabava gerando um efeito dominó que poderia gerar o cancelamento da incorporação, eventual instituição. Uma vez no quarto registro de imóveis passamos por uma situação desse tipo. Um prédio com 200 unidades, praticamente todas já alienadas, e o juiz trabalhista determinou o cancelamento da especificação, da incorporação e o retorno aos imóveis da situação anterior para que pudesse se pegar aquele terreno. Então, me parece que a previsão do artigo é justamente para que não se cause uma situação de ainda maior insegurança. Sempre lembrando aí que, no caso da incorporação, a gente faz a investigação em relação aos proprietários atuais, diferentemente do loteamento em que fazemos a persecução, conforme a Lei 6766, né, das certidões. Então, é pouco provável que ações que surjam aí no decorrer da análise não estejam previstas nas certidões. E é pouco provável aí que o registrador faça o registro do memorial de incorporação, sabendo ou tendo conhecimento de uma ação que possa atingir aí o imóvel. Mas... aquilo que se pretende, naquilo que passou a nominar-se como concentração, é a concentração dos mais variados atos na matrícula, né? Não, no sentido de reunião de todas as informações que passem a integrar aí, que passem a fazer parte da matrícula do imóvel. Seria o caso de incidência do princípio da fé pública registral? Eu acredito que não, porque é só trazer ao registro de imóveis aquilo que está disperso em determinados ambientes, né? Eu tenho minhas dúvidas. O Luiz Antônio diz aqui que parece relevante o que dispõe o artigo 54, mas não é assim. Embora esses atos já estivessem previstos para averbação ou registro na matrícula do imóvel, o registro da citação, averbação de penhora, etc., esses atos não tinham a eficácia que tem, sem dúvida, com a Lei 13.097. Ela fala claramente que o resultado dessas ações é ineficaz se elas não estiverem mencionadas na matrícula do imóvel. Então, há uma consequência. Depois, quando ele fala na figura do terceiro de boa-fé, no artigo 54, não é terceiro de boa-fé, o terceiro de boa-fé é aquele que adquire o imóvel sem que haja na matrícula qualquer dessas anotações, sim, qualquer dessas averbações. É esse que a lei chama de terceiro de boa-fé. Não é o terceiro de boa-fé que pudesse fazer seu direito prevalecer a despeito das averbações do registro de uma ação real na matrícula do imóvel. Ele não pode ser considerado
adquirente de boa-fé, evidentemente. No tocante às perguntas específicas que ele fez, limite da qualificação de um título judicial que ordena a invalidade e ineficácia da alienação de unidades autônomas ou lotes. O oficial não tem muito, se ele está perguntando para o oficial não tem liberdade de ação, ele tem que cumprir o mandado judicial e acabou. Agora, nós vamos questionar se o juiz pode a determinação contra a legem anular ou declarar nula uma aquisição sem que constasse do registro, ou fazer executar a sentença proferida na ação reivindicatória, da qual não há notícia na matrícula do imóvel. O juiz pode fazer isso. Em outras palavras, o artigo 1245 do Código Civil foi derrogado por essa lei. Aquele que fala que o proprietário tem direito de retificar o registro e reclamar o imóvel, ainda que o adquirente esteja de boa-fé. Há um choque entre o 54 e 1245, sem dúvida nenhuma, há um choque. Os dois não podem sobreviver. E me parece que a ideia do legislador aqui foi realmente de implantar o princípio da fé pública, mas não implantou, evidentemente, o princípio da fé pública, porque no artigo 54 há muitos buracos. Não, é um problema essa história da fé pública registral, agora falando substantivamente, com uma realidade fundiária como a nossa. Sim. Isso. Esse é o problema. O que impede é a realidade das coisas. Eu me lembrava, agora neste final de semana, estive lá em Curitiba e chamei a atenção para isto. E gozaram que tinha já falado disso, por acaso, na quinta-feira, na Escola da Magistratura, tive que falar sobre instrumentos de controle preventivo, instrumentos repressivos da improbidade, chamando a atenção que a nossa legislação frequentemente está absolutamente alheia da realidade das coisas. Faz-se dentro de uma sala fechada e o resultado é que a aplicação é inibida porque não há elementos de realidade que apoiar. Não? Às vezes a própria redação, né? A própria redação. A questão da fé pública registral em relação, eu acho que o próprio questionamento existente hoje dos títulos judiciais em relação à existência da ordem, aquela carga de ordem, cumpra-se, já faz diminuir qualquer possibilidade de aplicação do princípio da fé pública registral. O oficial, se ele recebe um mandado judicial, não adianta o que ele pensa, né? Ele tem que cumprir o mandado judicial. Exatamente. Mas saber se o juiz pode fazer isso, a despeito da lei. Pois bem, nós vamos ter que voltar a essa discussão futuramente aqui. Essa matéria vai ter que voltar aqui. Mais Talvez, uns 2 anos. talvez seja um pinga-fogo só para essa questão. Não, mais uns 2 anos. Mais 2 discutir isso. Mas olha, infelizmente o nosso tempo já está adiantado e vamos deixar de responder algumas perguntas adicionais feitas pelo Dr. Luiz Antônio Almeida Liberato. Agradeço muito que tenha perguntado. Uma pergunta aqui interessantíssima também do Dr. Carlos Renato Mandum. Vamos responder a seu tempo. E eu queria, ao encerrar o programa, não só agradecer a presença muito simpática e competente do Dr. Fábio, e por igual, e como só ia acontecer o Dr. Narciso Holanda Neto, dizer que estive recepcionado principescamente lá pelo José Eduardo Moraes, lá de Pinhais, no Paraná, no congresso da ATC. Também estive na primeira convergência de protesto em Curitiba, recebido lá pelo Dr. João Norberto. Saí um pouquinho antes do Dr. Cláudio Marçal chegar a Curitiba, infelizmente não pude vê-lo. Estive também lá em Belém, Santa Maria do Belém do Pará, onde tive a ocasião de proferir 4 palestras sobre matéria registrada num sábado só. Recebido também magnificamente pelo Dr. Diego e pela Bárbara Lameira, entre outras pessoas. E de caminho estive em Recife, no Conarce. E ali em Recife, só para contar, me fizeram uma pergunta também para eu contrariar o que queria ouvir o auditório. Foi mais ou menos que me colocaram no pelourinho, mas o auditório foi muito simpático. E eu disse o que eu penso, eu não posso deixar de dizer o que eu penso. Há um dever de consciência que se deve sempre respeitar. Mas fui, em todo caso, tratado com generosidade
Embora eu tenha feito uma ressalva, antes de começar a responder, pedi, como o senhor estava com aquele terno, que os ovos fossem dirigidos um pouco acima. Mas foi muito bem recebido lá. Eu quero agradecer a todos, pedir que remetam mais questões aqui para o nosso Pinga Fogo, pelo e-mail pinga.fogo@arispe.com.br. Já está adotada aqui aprovada pelo doutor Narciso, a boa sugestão do doutor Fábio Costa Pereira, no sentido de que nós, e a partir da próxima aula já faremos isso, sorteemos um livro para aqueles que formularem perguntas aqui para o nosso programa. Uma forma de incentivar a que superem a timidez, né, doutor? Doutor Ricardo, só observar, faltou uma pergunta só para registrar que ele mandou, e nós temos aqui do Guilherme. Do Guilherme Machado Costa, do cartório de Pongaí. Isso. Isso mesmo. O cartório se chama São Francisco, em homenagem aqui à Faculdade de Direito de São Francisco. Doutor Guilherme, eu peço desculpas e agradeço ao doutor Narciso ter lembrado disso. Renovo meus agradecimentos aos esforços técnicos aqui do nosso grupo da TV Registradores, ao nosso prezado reitor, doutor Francisco Raimundo, ao doutor Fábio, ao doutor Narciso. E esse programa é um programa gravado. Hoje nós estamos no dia 23 de outubro e vamos sofrer um pouquinho à noite, mas havemos de ter bons resultados. Com certeza. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.